Nós vamos jogar um jogo. Nesse jogo, as cartas vão caindo e se tu quiser concordar, talvez eu fale alguma coisa que seja útil. Então, as cartas já estão caindo, já caíram. E o que tem aqui até então vamos ver mais umas cartas. Esse jogo aqui é sobre as coisas que se quer atrair a questão principal aqui seria em relação à segurança financeira. Mas não só a segurança financeira no sentido de ganhar dinheiro e trabalho. Existe uma ansiedade com economia, com o significado do dinheiro, o valor das coisas, porque qualquer que fosse esse potencial que tá aqui na essência de tudo, esse potencial ele tá do avesso. Então ele pode tanto estar do avesso no sentido de não estar sendo percebido da forma correta, como ele pode estar do avesso no sentido de um derramamento das coisas. Existe uma noção aqui da forma como os recursos fluem, né, para fora. É algo que está trazendo muita inquietação. E isso está sendo atravessado por uma necessidade de um reencontro com outro tempo das coisas, de um relaxamento, de um autocuidado, de um equilíbrio, não só no sentido do autocuidado do dia a dia, mas de um autocuidado comunitário, de um reconhecimento desse autocuidado como uma parte de um ecossistema, né, de um sustenance, né, do mantenimento daquele sistema de autocuidado coletivo, mútuo, né, e aí isso entra na questão dos recursos que não são só econômicos e financeiros, porque no passado recente, né, da onde está saindo essa energia da leitura, existe uma tendência, ou existiu, ou está se saindo desse momento
de não só um isolamento no sentido de separação dos outros, mas um isolamento que implica quase a construção de uma realidade alternativa. E chega uma hora, né, que os reflexos da caverna, né, as sombras dessa realidade alternativa não são suficientes e elas precisam ser trazidas para o mundo externo para serem colocadas então como um exercício da vontade. E aí entra a questão de um desejo de obter as coisas, né, de persegui-las num sentido agressivo, né, mas no sentido da busca, no sentido da construção de um caminho em direção e de quais ferramentas podem ser implementadas para atrair esse objetivo para mais perto. E aí, saindo da questão da ansiedade com a questão material e financeira, existe uma vontade, assim, de terraplanar o terreno aonde vai ser construída essa nova realidade que está sendo almejada, porque qualquer insegurança, ansiedade que seja fundamentada em questões materiais, ela é principalmente voltada e fundamentada numa necessidade então de ter esse espaço, e por isso que existia, né, até agora essa criação desse espaço individual, seja ele físico ou só uma questão psicológica mesmo. Mas uma vez tentando então projetar esses desejos, né, na questão externa, com esses processos de autocuidado, né, tendo em consideração não ficar ansioso com coisas que não se podem controlar, não ficar pensando é isso, porque assim, se o dinheiro parar de ter efeito e significado e valor, isso não significa que a vida das pessoas vai parar de ter efeito, significado e valor. Então, assim, o ambiente, ele pode não ser o mais favorável para um desfrute, um regozijo, um prazer ingênuo quase, uma liberdade de sentir prazer sem culpa, né? Esse ambiente não tá favorável para isso, mas por não estar favorável para isso no sentido de que a realidade externa não necessariamente oferece essa ferramenta que possa ser automaticamente usada para fins que tragam, né, alegria e felicidade. Então, a questão da busca em si, e aí parte dessa insegurança, dessa ansiedade em relação a o medo do processo em si e o medo do que está sendo feito nesse processo individual, né? O que está sendo construído, o que está sendo porque não é tão prático quanto uma construção, apesar de ter essa necessidade objetiva de sentir um novo nível das coisas, né, para poder construir a partir desse novo nível. Essa construção desse momento, ela se dá de uma forma muito mais emocional. É uma construção que ela é muito mais voltada para a nutrição. Então é muito mais como nutrir uma criança que está crescendo do que como construir uma casa pedra com pedra. E existe então aqui esse desconforto com o que está sendo
preparado e com o que está sendo consumido, e esse processo desse cozimento, né, dessa realidade que cozinha, esse fogo brando que vai se estendendo, existe então esse desconforto, ao mesmo tempo que existe um anseio e uma preocupação no sentido de que isso que está sendo preparado não seja tóxico, não seja venenoso, não seja indigesto, não seja escasso, né? Que tenha para todos, que tenha o suficiente para essa autonutrição, autossustentação. E o conflito, né, o resultado final, então, de todo esse processo de lidar com todas essas coisas, é quase a barreira que existe entre o lugar que se está e o lugar que se almeja chegar. Ela não é uma barreira intransponível, ela é uma barreira que a sensação de que a barreira existe é quase uma película que é fomentada e alimentada. Eu não quero dizer fantasmas, porque fantasmas é uma palavra muito simples. Porque não são só fantasmas no sentido de fantasmas do passado ou gente morta, mas também é no sentido de existem essas forças invisíveis que, quando a pessoa acredita que essas forças invisíveis, espirituais, né, ou eletromagnéticas, né, ou qualquer que seja a fonte, mas que são, é no sentido de, é quase como se fosse uma película de, tipo uma bolha de sabão, e na bolha de sabão, quando tu olha, tu vê o óleo na tensão da superfície, e as cores estão ali, e aquele óleo, né, aquele sabão se mexe ali na tensão da superfície da bolha. Mas uma vez que a bolha é estourada, né, fica claro o quão fina aquela superfície realmente era, e que por mais que tivesse muitas cores, aquelas cores elas só aconteciam por causa da tensão. Então, assim, qualquer medo que existe aqui, que está sendo projetado no sentido de acreditar que a origem desse medo se deve a algum tipo de energia invisível que de alguma forma está vindo contra, né, o nosso interlocutor, personagem, indivíduo aqui, que está aceitando, né, ou não essa mensagem. A própria ideia de que essas forças invisíveis elas estariam vindo como uma ofensa, né, um ataque, um movimento contrário ao que se pretende adiante, a própria
tensão é revelada. E aí a essência do que é a energia em si, onde está se projetando toda essa tensão, fica mais clara. Porque existe então um senso de dominação da realidade, não através dessa conquista, mas a conquista em si, a busca em si, ela é na verdade um reflexo desse movimento interno de disrupção que, apesar do desconforto do passado, interior, interno, que a gente já verificou aqui, tornar, né, as coisas mais positivas, às vezes talvez um pouco com uma percepção de inacessibilidade, mas a própria questão da inacessibilidade está relacionada com esse isolamento, com essa autopreservação, né, com esse lugar da caverna que só cria essas realidades em forma de projeção, e não necessariamente como o exercício da coisa em si. Mas é que o exercício da coisa em si, ele tem outros aspectos, né? Tem aspectos que parecem aqui líricos, né? O processo do significado em si, ele é lírico. Então, uma vez que a motivação da busca, ela não é totalmente iluminada por uma tentativa de uma conquista de uma questão material em si, porque já existe uma compreensão de que o potencial de gerar recursos, ele está aqui, o acesso aos recursos, ele está aqui, apesar de às vezes existir essa confusão na troca, na questão da forma como se recebe, se entrega e o que se quer buscar e o que se quer destruir. Apesar disso tudo, né, em já tendo o entendimento que os recursos em si não são o objetivo final, eles são a consequência de uma existência que de alguma forma reflete algum tipo de verdade que, por ser inegável, né, ela torna inevitável que ela seja possível, não, que ela seja feita possível. Então, é inevitável que as pessoas não queiram tornar essa realidade possível, uma vez que ela é real, porque se ela não fosse real, ia ser mais difícil ter acesso aos recursos, e é daí que vem a sensação de luta, uma vez que o próprio exercício dessa ruptura, né, mostra que existe muito mais acesso do que se pensava antes, e que na verdade essa questão do terraplanar acaba se refletindo muito mais nos relacionamentos, e aí é que eu acho que é o ponto importante aqui dessa questão, no sentido de se existe ou não um incentivo, né? Porque se essa busca também é uma busca no sentido de aqui não existe lugar, né? Ou dentro dessa caverna, dentro desse buraco, eu já extraí tudo que eu tinha e agora então é a hora de levar para fora, mas ao levar para fora não existe um espaço receptivo, então existe uma tentativa de uma busca
ainda mais distante, né, de criar uma ponte, então, de localizar, então, aonde que isso seria possível, aí fica claro que a questão do terraplanar não seria em relação a coisas tão grandes no primeiro momento, mas muito mais no sentido de como essas relações pessoais refletem então essa questão dos recursos, essa questão da nutrição, porque se isso está sendo sentido como algo maior, é porque também é um reflexo dessa questão interna e como essa questão interna traz pequenos fragmentos das questões maiores, onde a gente pode testar então quebrar essas superfícies de tensão e exercer uma versão de si mesmo que envolva muito mais possibilidades e que aí perceba então, né, a questão dos processos naturais de autocuidado e de pertencimento como um processo criativo também, porque se não chegamos ainda na parte da, né, da comunidade, até porque essa leitura também é só uma curta tal, que a gente vai começar aqui um negócio, né, vamos ver como é que vai, mas existe aqui então primeiro a evidência, né, de que aquelas coisas que assustavam eram muito mais, eu não quero dizer muito mais insignificantes, mas não é que elas eram insignificantes, mas é que elas estavam sendo percebidas de um ângulo onde elas pareciam mais assustadoras do que elas realmente são. Porque dentro desse processo de olhar para dentro, processar e depois trazer para fora, uma vez que isso não é tratado com culpa, mas como parte de um processo natural da produção criativa, fica muito mais fácil não querer exercer uma força destrutiva sobre as outras coisas, porque os incômodos eles são percebidos como sugestões de coisas que poderiam ser diferentes, né, internamente, coisas que podem aquelas partes de cada um que em não aceitando uma narrativa padronizada, né, um zeitgeist mainstream que seja enfiado goela abaixo, né, em não se aceitando isso, existe um outro lugar de força e de construção de realidade que é acessível e que em uma vez se permitindo então acessar esse lugar, essas tensões se rompem, né? E assim, eu acho que a própria tensão com o que está se preparando, ela vai se diluindo ou se desfazendo ou se revelando como um processo onde os erros não são absolutos, né? Porque pode existir provas dentro do processo, né? Um gostinho de cada coisa e esse gostinho mais para cá ou esse gostinho mais para cá e temperando conforme for ao que se realmente pretende, né? Não existe essa necessidade de preparar uma coisa de olhos fechados e quando ela tá pronta ela tem que ser a coisa mais perfeita e absoluta
Então, assim, é um processo muito mais mão na massa, e por ser esse mão na massa, eu entendo também a questão do desconforto em si, mas daí, só para concluir, eu volto à questão que é essencialmente não se deve nutrir o desconforto que vem do autocuidado. Ao ter um desconforto no autocuidado, né, tem que se encarar o porquê o olhar para si mesmo e se autocuidar, né, carregaria esse estigma, porque eu acho que isso em si, né, se ainda não ficou claro, vai revelar o porquê dessa alegria revolucionária não está sendo acessível, ou, né, revolucionário no sentido de, já que o mundo tá uma merda e que tá todo mundo, né, no Deus nos acuda, do apocalipse, de todas essas coisas, da Terceira Guerra Mundial, não sei o que, é nesse sentido, assim, é quase como se existisse quase um tom pejorativo em cima da expressão, né, dessa alegria que, na verdade, é esse processo que tem que ser desconstruído, porque a alegria em si, ela não é só ingênua, né? Ela não é só aquela pureza, e ela não só existe aonde não existe consciência do mundo, porque a alegria por si só, ela é revolucionária, porque é isso, a questão do não é só o dançar quando se está feliz, é o dançar quando alguém morre, é dançar quando alguém casa, é dançar em todos os momentos, porque a dança em si, ela é uma continuidade da vida, né? Então, a vida em movimento e esse encontro com esse movimento de uma forma que não pareça desconjuntado, né? Aonde existe então esse encontro com esse movimento, esse encontro com essa busca, e é quase como um espelho que faz sentido no sapatinho que serve o pé ali daquele jeito. É um, é um encaixe que quando ele acontece, né, ele é completamente distinto de todos os outros encaixes, porque ele é um encaixe que revela uma naturalidade depois, então, nos movimentos que se seguem. E é ao encontrar isso que depois o movimento em si vai parecer mais, eu não quero dizer fácil, mas pelo menos mais divertido, mais elétrico, efervescente, né? Volta a um pouco de senso de propósito, digamos assim. Eu acho que é isso. Me parece bem.